Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje, para o segundo episódio desse nosso novo bloco, primeiro de tudo, para quem é novo aqui no canal, estamos com um bloco novo no qual eu estou chamando alguns convidados muito especiais. Começamos semana passada com o Mauro Castro. E estamos falando sobre algum tema, assim, fazendo debate, tudo, umas coisas bem diferentes, bem legais, e são episódios mais longos. Então, já prepara a pipoquinha, já prepara a coquinha, e bora lá. E hoje, o grande convidado, e é um grande amigo meu também, é o grande e único Mats, que vocês devem conhecer ele pelo cosplay do Rengoku da Churrasqueira, Opa, Pia, para ti um churras? agora pelo Leon, que você fez essa semana, Leo S. Kennedy, eu sou dispor. e por vários outros cosplays, e por estar já muito mais tempo que eu, obviamente, eu comecei há uns 2 anos atrás, nesse mundo. Então se apresente aí, meu amigo. Opa, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Matt, sou influenciador, criador, cosmaker e cosplayer. Aí, pessoal, como o Arthur falou, eu já estou há muito tempo nesse meio de cosplay, assim, de nerdizes, desde os meus 6 anos de idade, onde eu assistia meus animezinhos ali em TV aberta, da SBT. Do nada eu falava, nossa, seria legal eu construir a arma desse personagem, uma espada de papelão. E começou assim, e hoje em dia eu crio basicamente todos os meus cosplays à mão. E conte um pouco mais da sua história, como que você conheceu esse mundo, o que te fez se tornar esse influenciador que você é hoje? Que hoje você é um dos grandes de Curitiba, né? Tendo É, aqui, deixa eu pegar a basicamente. minha colinha, tendo aqui quase 100 mil inscritos, não é? 100 mil seguidores no Instagram. Não, eu tenho 25 mil no Instagram, 100 mil no TikTok e atualmente estou com 260 no YouTube. Ou seja, é um dos maiores de Curitiba aqui. E, Tecnicamente, sim. e Em conte questão, em questão de cosplay, né? sim. Então conte como que você entrou nesse mundo do influenciador, como que você conseguiu criar tudo isso? Conte um pouco de você, primeiro de tudo. Então, na verdade, começou tudo isso há muito tempo, onde eu acompanhava vários canais do YouTube, principalmente canais de jogos, e eles faziam aquelas ceninhas assim, identificando o jogo, um pequeno teatrinho antes de começar o vídeo original, e eu achava aquilo genial. Então eu falei, meu, não sei, esses caras podem, por que eu não, né? Naquela época, com 8 anos de idade, eu tava praticando meus primeiros vídeos. Aí eu falei, meu, que vergonha disso tudo, não vou mais fazer. Passou anos e anos e anos e anos, veio o TikTok e veio a pandemia. Aí então a gente precisou. Eu, na verdade, falei, tá, é agora, é o momento. Comecei a gravar os cosplays que eu já tinha, comecei a fazer uns vídeos meio meme, fazendo os cosplays, fazendo aquilo que eles não fariam de jeito nenhum. Por exemplo, o Rengoku, que é um personagem extremamente sério, indo caçar capivara no Parque Barigui, de onde se viu, tipo, o Obito, o Tobi, né, da Katsuki, gritando no meio de um shopping. Irmão, isso não existe. E eu achava isso animal. Eu gosto desse estilo e, tipo, eu entrei nesse meio de mundo de anime por causa que como eu via muito desenho em TV aberta, eu achava a qualidade. Na época eu não sabia que era anime, né? Eu achava a qualidade do anime muito superior, com mais detalhes, mais profundidade na história. Tipo assim, era o primeiro desenho que eu via que pessoas morriam de verdade. Tipo assim, gostei desse personagem. Ah, que pena, ele morreu. E ele não volta, tá ligado? Não tem nada que vai fazer ele voltar. Ataque dos Titãs, que as pessoas eram literalmente devoradas, por exemplo. Nessa época eu não acompanhei quando era criança. Senão acho que eu teria dropado os animes por medo. Porque, né? Eu Cara, ficaria eu, com. eu tenho um, eu tenho um arrependimento muito grande meu. Hoje é um dos meus animes favoritos, mas na época que eu assisti, eu tinha acabado de voltar do Japão e tava com um anúncio nos jornais japoneses lá, que tava com aquele live action maravilhoso do Ataque dos Titãs. Não, 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 E não. aí eu decidi assistir o live action pra entender que o pessoal tava falando tanto, daí, pra você ter noção, eu tava naquela época, eu acabei começando a assistir pelos live actions também na Netflix. Aquele horrível do Death Note e depois teve o bom do Fullmetal, que esse eu É, adoro. Esse do Fullmetal assim, eu eu, curti pra caramba. eu, eu ainda tenho meio minhas dúvidas com o Fullmetal porque eles usaram o Fullmetal Alchemist, o primeiro, né, o anime. Sendo que deveria ter Sim. usado o Brotherhood, que é bem melhor. Não, Brotherhood é maravilhoso, isso não tem discussão. Mas eu curti o filme e aí eu fui assistir o Sim, anime. Aí eu fui tentar assistir aquele anime o filme do Shingeki. Entendi porcaria nenhuma.
O que é normal, quem assiste Shingeki nunca vai entender porcaria nenhuma nos primeiros 3 temporadas. É, Só basicamente. na quarta que tem umas respostas e olhe lá. E ainda morre porcamente. Você tem que E prestar daí atenção eu em vi o. tudo, tudo, tudo. É, Assim, é engraçado que você assiste Shingeki, aí você vai reassistir Shingeki, e você fala, "Ah, isso aí tava no final do anime." tipo, tem que achar umas 3 vezes pra entender aquela porcaria toda. O que eu acho inteligente pra caramba do diretor. Do diretor não, É, do escritor. sim. Mas eu tenho literalmente, completei toda a coleção dos mangás aqui, do 2 em 1, pra entender alguma bulhufa. É, Te- vê se no mangá tem alguma coisa que eles não falam no E, anime, né? e é muito legal que assim, o mangá ele tem muito mais coisa do que o anime. Tipo, eles censuraram muito algumas coisas no anime. Mas enfim, O- voltando ao negócio. E aí eu vi, tipo assim, um titã comendo a Mikasa, daí eu. Aí eles foram pra primeira expedição e eu fiquei tipo. detalhe que ele não comeu a Mikasa, ele deu uma mordida e soltou ela. Tanto que ela tem uma É, cicatriz, tipo, desse tamanho na barriga. Ridículo! e no anime a Mikasa é literalmente o personagem mais foda do anime. E, tipo, literalmente pegaram. E nem tem o Levi. E detalhe, que não tem nem o Levi, que é o cara mais forte do anime todo. E, Exato. tipo, foi Na tão. verdade, o Levi é outro capitão que se torna o Colosso, o Titã Colossal. Não, É um Colossal troço. não. Encoraçado. É o blindado. Tipo, não tem nada a ver com nada aquela merda. Tipo assim, os visuais estão horríveis. Aí o. Tipo, os visuais até que dos Titãs ficaram. Os CGI estavam bem feitos pra época, na verdade. Hoje em dia envelheceu mal pra caramba. Envelheceu muito mal. Mal mesmo. E, nossa. E assim, é a mesma coisa que aconteceu com o Death Note, cara. Death Note é a Nossa, melhor coisa do filme, com todo respeito. Mas é o Duende Verde como o Ryuki. Não sei se você pior. sabe, mas o ator que fez o Ryuki na adaptação da Netflix foi o ator do Duende Verde. O do Tobey Maguire? Aham. Caralho, é por isso que era bom, então. Ele é, é verdade, porque a única coisa boa mesmo daquele anime é o Ryuki. Porque, cara, de resto, foi tudo horrível. Tô pegando o nome dele só porque eu esqueci. Que é o William Dafoe. William Dafoe. É incrível. O William Dafoe, ele é um dos caras que ele consegue salvar um personagem inteiro só por ser ele. É, mas aquele negócio, infelizmente o Ryuk, por ter pouco tempo de tela também no live action, ele não salvou, ele chegou a salvar tudo. Não, Ele mais mas estava assim, como uma vozinha no ouvido do Light aqui, ó, assim, o tempo todo. e no anime ele é outra coisa. Uhum. Mas, enfim, como já deu pra perceber, o nosso tema hoje é sobre falar sobre animes, desenhos, sobre Ninguém... nerdices em si. Isso E aí uma eu das tenho. temas que eu, e uma das coisas que eu gostaria de te perguntar é, Mats, Hum. quão raiva você tem da nossa querida. Já vou jogar polêmica aqui, tô nem aí. Quão raiva você tem da nossa querida Fátima Bernardes? Cara, assim, eu tinha muita raiva no começo. Hoje em dia eu já aceitei que ela é uma coitadinha. Porque, cara, ela tirou a TV Globinho da gente. Na, Não tem porquê. Não, não na, dá. E Desculpa. assim, tem registros dela falando que a TV Globinho não era relevante pro canal da manhã. Tem registro disso. E Eu toda falei, criança, e toda criança tinha TV Globinho, até eu. Não tem como, eu- não dá. cara, eu não era uma criança que tinha TV a cabo, tá ligado? Não tinha Cartoon Network, eu não tinha. Eu fui ter isso depois, quando eu era adolescente. Mas, cara, quando eu era criança, eu só tinha TV Globinho e sábado animado. Ou seja, é as únicas Sim, coisas assim. Ela me tirou duas possibilidades. sim. Eu lembro muito. O que eu mais assisti, assim, eu assisti um pouco a TV Globinho, só que a TV Globinho não fez tanto parte da minha infância quanto o Bom Dia e Companhia, com o Yuji e a. Priscila. Isso, Yuji e a Priscila. Aquilo pra mim eu lembro de estar nas manhãs assistindo eles. Eu lembro de assistir Xuxa também de vez em quando, que eu lembro que passava na Xuxa Power Rangers. Tanto que eu Nossa, eu assisti gostava. Força Animal Power Rangers na Xuxa. Na TV Globinho também passava o Power Ranger, só que eu lembro de assistir o Power Ranger Mystical Force. Ah, o Mystical Force eu não pude assistir na época que passou por conta que meus pais, eles não deixaram. Eu entendo hoje em dia o porquê, que a minha família ela é religiosa e tal. Ah, E meus entendi, pais, entendi. eles não gostam, não é nem que não gostaram do tema, eles não têm, meus pais nunca tiveram problema assim com quesito de proibir por ter magia, por ter essas coisas. Só que eles não gostaram muito de como.
levaram o Power Rangers, sabe? Querendo ou não, acho que de todas as temporadas, o Força Mística ele é um pouquinho mais denso do que as outras temporadas, né? É, eles são bruxos, né? Envolvem com magias negras, magias das trevas, então, tipo, é isso. Aí eles, tipo, não gostaram muito na época. Eu assisti hoje em dia, tipo, hoje em dia eu assisti, né? É uma das minhas temporadas favoritas ainda, eu gosto pra caramba, mas Eu eu gostava que entendo eles. muito. Eu gostava que, tipo, era o primeiro Power Rangers que não tinha espada, tipo, era tudo varinhas. Cara, aquele era fantástico, eu adorava, eu adorei hoje em dia aquele. Tanto que o meu favorito é ele, o RPM, que é o futuro pós-apocalíptico, que eu acho fantástico, Uhum. e o Dino Trovão, que também passava na TV Globinho, eu assistia direto na TV Globinho esse. Dino Trovão era muito bom. E é muito legal, tipo, ver que a gente real teve infância, a gente lembrando disso teve infância, cara. É Claro, incrível. não, TV Globinho passou incontáveis episódios de Dragon Ball, assisti inteiro por lá. Sim, cara, Dragon Ball, Ben 10, Mutante Rex, as meninas superpoderosas, Winx. Cara, teve tanta coisa que fez a nossa infância, fez a gente que hoje em dia é o nerd raiz. Com todo respeito à geração Z, eu entendo que vocês têm os pontos, mas vai assistir o Pernalonga de antigamente, vai ver um Tom e Jerry deles explodindo. A risada era mais. Era mais limpa, era um humor muito mais ácido, assim. Por Era isso que a uma gente coisa cresceu mais assim com o divertida. problema. A gente Tipo cresceu assim, assim. eu até respeitei um monte de coisa de hoje em dia, das animações que vieram hoje em dia, Hora de Aventura, Apenas um Show, O Incrível Mundo de Gumball e por aí vai, que são muito legais. Mas Sim, assim, o que eu acho que isso é uma opinião um pouco minha. Uma coisa que eu acho complicada, que hoje em dia estão tentando gourmetizar um pouco algumas animações, algumas séries antigas. Tom e Jerry. é. Eu fui assistir o filme do Tom e Jerry, cadê a Dinamite? Cadê o Tom pegando o machado e tentando catar a cabeça do Jerry? Exato, tipo assim, dá pra ver que eles tentam trazer de volta os desenhos antigos para as pessoas novas, né? Pra geração nova. Igual, tipo, teve o remake lá das Meninas Poderosas. Jovens Titãs em Ação é um exemplo, por causa que o clássico é muito brutal para crianças pequenas. Não sei, cara, eu tava ainda assistindo um episódio dos Jovens Titãs, o antigo. Cara, tem um episódio que o Robin ele simplesmente surta porque ele começa a ver o Slade em tudo que é lugar e ninguém vê, porque o Robin foi intoxicado por um pó que o Slade, morto, soltou. Tipo, nossa, Exato, assim, tipo, o menino invadiu o cérebro do Robin e causou ele um ataque de ansiedade. é um troço, tipo assim, a gente vai ver hoje em dia, eles acabaram adaptando muito. Um outro, por exemplo, se fosse há uns 10 anos atrás, 10 não, 6 7 anos atrás, que Demon Slayer tivesse soltado aquele filme, eu acho que ele pegaria uma classificação de 16 anos, cara. Também acredito, mas assim, eu entendo que Demon Slayer foi pra 18 anos, porque assim, igual, cara, assim, querendo ou não, Demon Slayer nunca foi pra criança, porque, irmão, no primeiro episódio tem uma chacina explícita. Literalmente, tá Literalmente. todo mundo sangrando, morto ali na frente, com a garganta cortada. Ai, vou deixar o meu filho assistir, vai ser legal. Vai traumatizar o moleque. Imagina então na época, por exemplo, assim, na época passando na TV Globinho, você que falou que tem os pais religiosos, imagina que eles não deixaram você ver Power Rangers, Mystical Force, imagine você vendo Demon Slayer naquela época. Não ia deixar. Não Sim, ia. minha mãe ainda quando descobriu que eu tenho nas chaves do meu carro, não sei se você chegou a ver, mas eu O tenho o Zenitsu? Zenitsu na chave do meu carro. Minha mãe, quando eu comprei aquilo, ela viu a caixinha e ela falou: Arthur, o que que é isso? O que que é esse Demon Slayer? E minha mãe entende inglês. Sim, Então, tipo, ela entendeu que era matador de demônios, algo assim. E eu tive que exato. explicar, eu tive que daí sentar com ela e explicar, não, mãe, o que que acontece? Demon Slayer, na verdade, eles traduziram esse nome pra ficar mais fácil, porque na real, no anime, eles falam que é um Oni. E Oni, na cultura japonesa, é tanto para ogro quanto para um demônio. Uhum. Então, tipo, hoje em dia eu consigo debater porque eu tenho agora essas argumentações. Na Ok, época tá seria bom. não, ponto e acabou. Não tem discussão. Eu, Exato. um negócio que eu lembro até hoje, que eu fazia escondido dos meus pais, minha mãe não gostava. Tinha muita coisa que me. Assim, eu sou muito grato à minha mãe por ter feito isso na época que ela fez. Porque hoje em dia eu tenho
visão de mundo e uma visão pra ver o que eu assisto ou deixo de assistir, poder debater o que eu acho certo e o que eu acho errado, muito maior, sabe? Porque Sim. eu tenho uma gama de pesquisa maior, vamos colocar assim. E ela não deixava eu assistir apenas um show que ela não gostou de um episódio que viu lá, maluco lá deles. Aí a, Ah, aí a Cartoon, ela fazia aquela loucura lá de 1 hora de episódio, só de apenas um show e os cambau a quatro. foi na comemoração de 5 anos de apenas um show, que eles fizeram, tipo, literalmente uma semana inteira com todos os episódios. Sim. Aí eu lembro que assim, minha mãe ia trabalhar, eu, cara, colocava na Cartoon e assistia, porque depois ia passar, acho que o quê? Era bem 10 algo assim que passava depois. Uma Ben coisa 10 assim. Omniverse, bem na época que passava. É, daí eu pegava pra assistir. Embora eu odeie o Ben 10 Omniverse por vários motivos aí. Cara, É, eu vou dizer que eu gosto dele. Tipo assim, ele é um dos remakes que eu gosto porque ele explicou coisas das temporadas anteriores. E, tipo, ele deu a explicação por que que mudou o design. Ah, faz sentido. Eu só não gostei muito mais por causa do novo design. Eu achei meio feio, porque eu tava Então, tão acostumado. o design que eles explicam é que literalmente o Ben 10, o Ben Tennyson, ele não controlou o Alien X, né? Toda Sei. vez que ele se transformou no Alien X, ele remodelou o universo e trocou o Ah, design do universo inteiro. pior que Aí faz eles, sentido com essa eles, explicação. eles mostram o Azimuth, tipo assim, olha o Azimuth, ele é o maior gênio do universo. Ele já teve três aparelhos diferentes, mostrou os três designs do clássico. Eu fiquei, caramba! Cara, eu sei que se fosse eu com aquele Omnitrix e usasse o Alien X, ia dar uma merda colossal. O Ben 10 Ia usou o dar... Alien X. O Ben 10 usou o Alien X porque derrubaram o sorvete dele, irmão. tipo, não, não seria nem por isso, seria tipo. Cara, e se eu fizesse um. E se eu se eu fizesse alguma coisa? Tipo, eu ia fazer alguma coisa tão estúpida. Mas que legal, você não controla, né? Tem duas cabeças falando ali e elas têm que entrar em consentimento pra você fazer o que você quer fazer. Por isso mesmo, eu ia fazer. Dar mais guerra entre as cabeças e ia dar mais B.O. Eu acho que, Assim, eu acho que ela tá certa. Eu acho que ele tá errado. literalmente, cara. Mas, pô, cara, é muito legal ver que, tipo assim, por mais que eu digo, eu tinha pais que eles travavam algumas coisas pra assistir, Hum? eu tive uma infância, a gente teve uma infância muito boa. Tipo, tem coisas que, assim, eu acho muito legal, e é uma coisa que eu bato muito na tecla hoje em dia, que os pais, às vezes, eles têm que ver um pouco o que os filhos assistem pra tentar... existe a classificação indicativa por um motivo. Exato. Às vezes é algo muito pesado, tudo. E às vezes meus pais, tipo assim, eles assistiam, não gostavam de alguma. Eles nunca foram muito pegar pesado, assim, de sou religioso, você não vai assistir Pokémon. Quem fazia isso era minha tia, que era um pé no saco. Eu juro, eu lembro até hoje. Lembra na época que passava na TV Globinho Star Wars, A Guerra dos Clones? Lembro que todo mundo tinha o design meio madeirinha, né? Mó bonitinho. Primeiro, essa é a melhor temporada de Star Wars da história. Ponto. E não fizeram mais nada tão perfeito quanto esse. Ok. Exceto Rebels. Eu sou apaixonado por Rebels e eu ainda entrevistei o Mauro Castro, que é o dublador do Zeb, que é o meu personagem favorito. Foi fantástico. Ó, E se vocês perfeito. quiserem assistir, ó, tá no canal já. Tá no canal lá, peguem lá pra assistir. Eu fiz semana passada. Acompanhe. Como vai? E assim, cara, eu lembro da minha tia até hoje. Cara, eu tava na casa dela e ela, não vou deixar assistir Star Wars porque é muito violento. O Star Wars que é mais debate político do que violência no geral, Eu lembro até hoje. E ela era aquela tia que ainda falava que Pokémon era do capeta, tudo. rasgou suas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Não, eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Depois disso. Ah, graças a Deus! Foi muito depois dessa situação. Mas eu lembro até hoje. Eu tenho até hoje. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Essa aqui é a minha relíquia de quando eu era pequeno. Que eu assistia em TV Globinho, assistia principalmente na Cartoon. Não sei se você vai lembrar disso aqui. Deixa eu pegar aqui e abrir. Ok? Aguenta aí que esse é um brinquedo que eu tenho desde pequeno. Calma aí. Nossa, Bakugan, cara! Eu tenho até hoje isso aqui. Eu lembro até hoje uma vez que eu levei um desses pra igreja. Esse aqui eu consegui mais recentemente. Pra quem não sabe, esse aqui é o Pyrus Dragonite. Da versão do Bakugan que é boa, não dessa que tá meio chinfrim. Esse novo Bakugan foi muito paia, cara. Não gostei Não também. dá. Eles colocaram um vilão meio
meio meh, e aí ficou aquela desgraça. Aí, assim, eu lembro que eu levei, eu não lembro qual Bakugan eu levei, só que eu lembro de um pastor no meio da pregação, eu com ele na mão, pegando e falando, tipo, literalmente, eu lembro da cena. Isso aqui é coisa do diabo. Isso aqui não é legal. Eu lembro até hoje isso. Daí estão tentando distorcer minhas palavras, porque como eu era muito criança na época, o pessoal tentou distorcer minhas palavras dizendo, não, veja, não foi bem assim, você deve estar lembrando errado. Igual o pastor de hoje em dia que falou assim: seu filho tá no quarto, fedendo, isolado, banda coreana, coisa do diabo. É, tipo, cara, tem uma, assim, primeiro de tudo, eu sou muito a favor da igreja, eu sou religioso, eu tenho a minha religião, mas eu acho muito errado você pegar algo, tipo Pokémon, algo que é japonês. Você tem noção, essa pessoa que eu falei, ela recentemente tinha o Harry Potter, porque ela odiava, achava que era do diabo, e decidiu Hum? reclamar do jeito que chamam os não magi. Ah, os trouxa? É, tipo, cara, entendeu? É umas coisas assim, É, cara, você tem que, eu acredito que você tem que assistir com o seu filho, mas tem que ter uma opinião fora só de religião. Você tem que ter uma opinião do que você acha que é certo, o que vai trazer, o que não vai. Pô, vamos lá, Naruto. Você vai pegar Naruto, que tem a raposa de 9 caudas, que é um tinhoso selado dentro do moleque? Você vai cortar. Mas qual que é a mensagem que Naruto traz? cara, assim, quando a gente assistia na época, era literalmente que seu esforço puro passa genialidade, tá ligado? Hoje em dia, se você conhece bem Naruto, você sabe que eu sou herdeiro e eu sou legal. É só isso. O Não, também menino, o fala de laço. menino fala de amizade, né? Laço, nunca desistir, confiar nos outros. Mas hoje em dia tudo é eu sou o menino da profecia, Rasengan. Literalmente, hoje em dia que é. E literalmente, você vai pegar isso e tem umas mensagens bonitas, né? Os negócios Tem interessantes. bastante. Só que é isso que faltou. Faltou o pessoal pesquisar, faltou ir atrás disso. É que assim, o pessoal, assim, querendo ou não, eles eu falo que eles foram os primeiros influenciadores, né? Eles deduziram o que aconteceria dos primeiros 5 minutos que eles assistiram. Sim, o. Cara, é o que aconteceu com as cartinhas de Yu-Gi-Oh! O cara lá. Esqueci o nome dele. Yugi? Não, não, o cara que falou que o Yu-Gi-Oh! Era do demônio lá em TV nacional aberta. Ah, eu me esqueci também. Mas eu sei que você tá falando. Virou um caso, mal famoso. Todo mundo, que ninguém mais podia jogar Yu-Gi-Oh! Quase. Sim. Cara, teve um negócio até. Eu vou até falar desse caso que é mais recente, e é porque envolve muito você e agir com os próximos cosplays que vocês vão fazer. Eita, lá vem Pop Quando lançou. Playtime. Exatamente. Quando lançou o primeiro, a Record. Cara, a Record ela adora polêmica. Puta merda. Ela falou de Death Adora. Note, Falou falou de Death Death Note. Note, falou Vai. do Yu-Gi-Oh! Agora o Pop Playtime foi o novo. Falou mal por conta dos brinquedos que soltaram do Huggy Wuggy. É, porque toda bancada, assim, toda feira que você ia, tinha um brinquedo do Huggy Wuggy, cara. E as crianças adoram. É igual aquele brinquedo do Roblox também, que é de terror, que todo mundo gosta. E tipo, daí a TV foi lá fazer o negócio por causa desse mesmo BO. Os pais não vê, e aí a TV acaba pegando um negócio que os pais acham ruim e demonizando. Né? Daí acaba que se torna um negócio assim, tipo, cara. Aí eles pegaram a música do Hug, porque assim, pra quem não sabe, pessoal, Pop não é um jogo para crianças. Você vai estudar a história de Pop, Five Nights e os Cambau A4. Não é o público infantil, mas infelizmente a maior fanbase é infantil adolescente. Por quê? Porque a molecada se amarra, não sei como. Se eu tivesse a idade deles, eu estaria me cagando. E, tipo, eu Irmão, estaria literalmente passando o mais longe possível. eu só apoio porque eu era criança que gostava de creepypasta. Cara, eu odiava. Eu comecei a assistir Creepypasta com o Renan Souzones, não sei se você conhece. Conheço, claro que conheço. Ele começou a fazer alguns vídeos há muitos anos no canal dele, falando sobre as creepypastas, tipo do Ben Drowned, do. Ai, como que era o nome lá? Do Sonic.exe. E a última que eu lembro de assistir dele foi do.
Ah, do Pokémon Green lá que teve a. A Lavender Town, coisa do tipo? É, a Lavender, do caso de Lavender. Uhum. Esses foram os únicos que eu assisti assim, que eu comecei a criar coragem. Você tem noção? Quando lançou Five Nights at Freddy's, eu passei longe daquela coisa por cagaço. Pra quem não me conhece, pessoal, um dos meus cosplays principais é a do Zenitsu. Por um motivo muito óbvio na minha vida. Eu sou cagão. Ao Ai, extremo. cara. Então, mano. Eu não critico, eu sou também, mas o problema é que todo mundo que pede pra eu gravar gameplay pede jogo de terror. Por causa que literalmente é engraçado ver alguém que tem medo jogando jogo de terror. Cara, um negócio que eu fiz, eu não me arrependo até hoje disso. Eu quase morri, quase perdi uma amizade por isso. Mas assim, pra quem não conhece, eu e o Mads, a gente é amigo de um cara muito de boa chamado Fred Bola, que é um comediante e tudo. E aí ele vai fazer live do Resident Evil Requiem, que lançou mês passado. E foi hilário que ele assim, ele ficou tipo, ah, gente, eu ponho qual dificuldade? Daí tinha a casual, que é a mais fácil, a clássica, moderna, que daí você salva tranquilamente, ela é só dificinho. E tem a dificuldade média, média clássica, que daí pra você salvar tem que ter o Rick Ribbon, que é uns negócios que você tem que achar no mapa pra poder fazer save. Uma bolsa de tinta para você conseguir escrever seu save. Se você não tiver, independente se você achar um save, você não consegue usar se você não pegar. Daí eu falei pra ele nesse, porque eu não sei se ele não sabia se ele tinha ideia disso ou não. Quando ele descobriu o negócio, ele começou a me xingar no meio da live. Num nível que eu só tava rachando o bico do outro lado da telinha e vendo ele sofrendo assim disso. Ai, meu Melhor, Deus. melhor coisa que fazer é ferrar os amiguinhos em live de terror. Não dá. É divertido demais. Sim, com toda certeza. Sim. E, cara, querendo ou não, assim, uma coisa que não dá pra gente negar é que, por mais que diga que o público infantil, algumas coisas não são importantes, felizmente ou infelizmente, é o que faz algumas coisas se tornarem o que é hoje. O filme do Five Nights, creio eu, não teria estourado tanto que estourou, sendo a maior bilheteria da Blumhouse, se não fosse Uhum. pelo público infantil. Tanto que isso é uma coisa que, sim, eu como crítico, eu não gostei. Mas como fã, eu achei que foi uma jogada boa, que é eles terem censurado metade das mortes e, tipo, deixado uma coisa mais clean em ambos os filmes, para a classificação ficar mais baixa, para poder ter Claro. mais mais visualização, vamos colocar assim, mais pessoas. Mas fala também que o primeiro filme, né, teve toda aquela treta que antes do filme sair, ele se autopagou. Por causa que o cara tinha vendido já os direitos de streaming do filme antes do filme sair. E foi uma coisa assim, foi uma jogada de gênio que fizeram com o filme. O filme Exatamente. estourou. E tanto Cara, que, o cara, cara gastou 3 milhões e conseguiu no primeiro dia arrecadar 13. foi tipo uma jogada ridícula de gênio, né? E eu lembro assim, uma coisa, eu assim, quando eu trabalhava no cinema, eu era um pouco mal, eu era um pouco cruel. Em que sentido? Porque era muito engraçado ver que isso entra também no que eu falei dos pais não saberem o que o filho tá assistindo. E muitos pais, tipo assim, assistir Five Nights at Freddy's com os filhos, por causa da classificação tudo Uhum. deles. Ah, sobre Era- o que é esse? Daí eles me perguntavam assim, ah, sobre o que é esse filme? Eu falava, você. Daí eu virava pra criança e perguntava assim, você contou pros seus pais? Daí a criança, não. Daí eu só olhava pra criança e perguntava, você quer que eu minta ou quer que eu fale a verdade? Aí na hora a criança, eu juro, a criança esbranquiçava num nível assim, pensando, pronto, Acabou, não eu vou não mais assisti o assistir. filme, não vou mais assistir. Porque que assim, eu brinco que tem uma coisa que eu aprendi no grande filme Truque de Mestre, que é aquilo Uhum. lá, seja mais esperto na sala. E eu sempre era o mais esperto, até com um adolescente que tentava invadir o cinema num filme que não podia. Demon Slayer, por exemplo. Demon Hum. Slayer 18. E era muito engraçado que eu olhava assim pra criança e a criança começava a entrar em pânico, implorando pra mim calar a boca quase. E eu falava real pro pai. Daí, eu juro, teve alguns pais que só olharam pro filho e falaram: é sério? Você não vai mais assistir? Não vai, Caia fora. vai Eu parar. juro.
Vai parar de assistir seu Corey das antigas. Eu juro que eu lasquei muito a molecada. E era juro, era minha diversão no dia. Imagina, né? Trabalhar CLT tem que ter alguma diversão. É que é tédio. Você só vai ter cliente enchendo saco, tudo. A hora que você pode fazer alguma coisinha nesse nível, tipo, não se vingar, mas Isso só confirma o que eu tinha visto recentemente, que é literalmente, quando a gente criança, a gente queria ser igual o Bob Esponja, a gente cresceu e virou Lula Molusco. literalmente. E a gente entende Lula Molusco hoje em dia. O porquê o Lula Molusco é depressivo daquele jeito. Exatamente, né? Sim, eu brincar. Tem uma cena do Bob Esponja que era muito eu. Que é tipo assim, não sei o que o Bob Esponja faz no banheiro, que ele destrói o banheiro. Aí só abre a portinha e tá o Lula Molusco matando hora no trabalho no banheiro. É que Fechando a porta. ele tá dormindo com o jornal, tipo, no colo. Era eu. Algumas vezes eu fugia do trabalho pra ir no banheiro, pra ficar mexendo no celular e sumir. Só quando me chamarem que eu apareço de volta. Assim, e se chamarem ainda, porque se for por mim, eu fico lá e não volto não hoje não. Mas é, tipo, cara, isso é uma coisa que é da hora. E querendo ou não, é algo que, pô, o público, esse público, ele acaba ajudando muito nas questões, mas que é divertido ver um pouquinho ele se lascando com os pais, é. É, né? Porque, cara, assim, você vai levar a criança pro filme. É tipo igual assim, eu já fui pra várias estreias de FNAF, onde literalmente as crianças crianças e adolescentes vinham tirar foto comigo, e o pai adorava, o pai falava assim, nossa, é tal personagem. Então, tipo assim, o pai também assistia junto e sabia ainda mais que a criança. Então, tipo, assim, é igual você falou, eles estavam assistindo com os filhos, sabe que é uma coisa pesada, porque envolve mortes, assassinatos de crianças e adolescentes. E, cara, é isso, mas, tipo assim, se seu pai tá assistindo, não tem problema, acredito eu. Não, sim, e cara, aquele dia que vocês foram lá no Barigui ver o Five Nights foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu. Não só pro público lá, como foi um troço que ninguém tava esperando, né? É, Exceto os funcionários que já tinham uma ideia do que ia acontecer, né? a gente voltou lá ainda depois pra ver o filme com todo mundo. E foi algo tão incrível assim, tipo, cara, eu não imaginava. Eu, assim, eu na época eu acabei de conhecer vocês, eu sabia da grandeza de vocês dois, mas eu não Uhum, imaginava que, primeiro, ia iniciar uma amizade tão incrível quanto essa, que foi uma puta de amizade com você e com a sua queridíssima esposa. ok. São duas pessoas incríveis. E também, mano, foi um sucesso, assim. O meu maior problema é que, assim, o meu gerente falou, cara, se forem pra tirar foto é fora da sessão pra galera. Pra gente poder fazer a limpeza de sala, porque vai ter sessão depois. E a galera literalmente segurando a Gi lá na escada. Na hora eu comecei a entrar num pânico naquela situação. Por causa de medo do gerente aparecer e me dar um esculacho por eu não ter controlado. Que a gente Não, teve que. nessas horas a gente tem que também entender, né? Tipo, eu já tava lá fora tirando foto com o pessoal e do nada, cadê a gente? Aí eu, Cadê a Pump? Eu lembro só de. Eu não sei se eu chegou a ouvir. Eu só lembro de gritar, chegar na sala e falar: Galera, pelo amor de Deus, deixa a Puppet passar! Deixa a nossa Puppet não, passar, pelo eu amor de não lembro, Deus! eu não escutei muito bem porque com aquela cabeça ali não dá pra escutar tantas coisas, não. Eu tenho que falar um pouco perto de mim. Nossa, daí foi. Eu lembro que daí a gente teve que pegar mais três funcionários pra conseguir fazer segurança pra tirar a Gide lá. Foi. Aquele dia foi complicado, mas foi uma das melhores coisas que teve. E é, tipo assim, é um público que assim, você faz essas coisas e eles aproveitam. Isso é uma coisa Sim, muito legal. Tanto que uma coisa que eu adoro ver é você vai em evento de anime, de cosplay. Eu, por exemplo, eu vou normalmente de Senhor Fantástico, né? Que é aquele que tá ali atrás, pra quem não conhece. Que é do último filme do Quarteto Fantástico. Quem sim, mais vai me cumprimentar é os adultos. As crianças não fazem ideia de quem que é. Ou me confundem é- com Tocha Humana. exato. Então, tipo, é umas loucuras, assim, que vale muito a pena. Tipo, eu tenho um. Eu não sei se você tem uma história assim, mas eu tenho uma história de uma vez, quando eu tava saindo da Color Geek no ano passado, que teve a Color Hum, Geek e teve mais um evento da Shinobi no dia. E aí eu tava dizendo, Zenitsu tava sem a peruca, sem a Nichirin, mas eu ainda tava com o kimono, com o Haori,
e com Uhum. as meias lá laranjas. Aí um moleque aleatório veio assim, correndo, gritando: Zenitsu, Zenitsu! Me deu um abraço assim. E você entendeu o que aconteceu? Foi na hora que eu entendi como incrível é fazer isso, o quão incrível é esse público, quão forte eles são, sabe? Fazer um cosplay assim, né? E é uma coisa que é muito legal ver. Tipo, cara, eu entendo a frustração de milhares de crianças brasileiras que não puderam assistir o filme, né? Uhum. Mas, pô, é uma coisa que não é pra criança. Não é, mano. Infelizmente. E, cara, uma outra coisa que eu acho que é complicada, assim, que a gente tem visto muitos também desenhos que. Vamos pegar outro desenho aí, Bob Esponja. Bob Que já Esponja. tinha umas brincadeiras muito mais adultecidas. Eu assistindo hoje em dia, eu reparo numas piadas, numas brincadeiras deles que eu já fico assim, ó. Eita, quando é Eita! criança eu não sacava isso não. O Wendel Bezerra fazendo Bob Esponja é fantástico, cara. Tipo, ele é Exato. o melhor. E, assim, cara, é um negócio que a gente vai ver que é da minha época. Eu lembro de assistir quando eu era pequeno, na Nickelodeon. E, tipo, cara, até hoje eu assisto, que é uma das coisas que a gente vê que não mudou muito. Ele deu uma gourmetizada e uma coisinha ou outra, mas não se perdeu a essência, sabe? Claro. E, pô, cara, teve o filme agora recente lá, do Bob Esponja e. Ah, aquele encontro lá holandês. Você vai ver o Patrick, ele tá cobrindo os coisas com um tapa-olho. Ah, é que eu não cheguei a ver, então eu não sabia dessa cena. Mano, é literalmente, você vai ver o pôster, tá no pôster, cara, o Patrick cobrindo o Johnson dele com um tapa-olho nos pôster, mano. Daí teve alguns outros que eles Caramba. colocaram uma calça no Patrick pra não dar BO. É, né? Censura tem que acontecer de vez em quando. Sim. Cara, e foi, falando de censura, eu não lembro em qual país que foi, mas não sei se censuraram a Kanoji. Canoji? Ah, sim, foi Arábia, eu acho. na Arábia que Arábia. literalmente tamparam a blusa dela. Tamparam e diminuíram o airbag. Uhum, nos Tipo, cinemas. eu fico olhando essas censuras que eles colocam, às vezes, no cinema, e a gente dá umas risadas, porque umas censuras tão. Nada a ver, né? Assim, Né? até que, pra eles até que entendo, por causa que todas as mulheres no burca não pode mostrar rosto e tudo mais. Então faz muito sentido lá. Agora vamos lá, o Patrick que já tá em todos os posters com um tapa-olho no Johnson mostrando a bunda, vamos lá e colocam em alguns posters ele com calça. É, Tipo, ele na verdade você faz sentido botar os shorts dele, né, nele mesmo. mas daí por conta da temática de pirata, tudo, cara. Entendi. Daí trocaram. Então, tipo, é umas coisas que, assim, eu acho interessante, mas é complicado. E um negócio que eu queria ver com você. Me Hum. fale o que você acha, agora que a gente já entrou nesse tema. O que você acha das censuras que, por exemplo, tinha antigamente em One Piece, por exemplo, One Piece, Dragon Ball, pra passar na TV aberta? O que você achava dessas censuras? Cara, Hoje entendendo e depois na época que você assistiu. cara, eu já não, assim, eu achava meio ridículo, por assim dizer, por causa que era uma coisa totalmente nada a ver para pro meio da história. Dava um ar mais cômico, claro, dava um ar infantil para as crianças poderem assistirem, mas assim, anime nunca foi uma coisa meio que para criança, criança mesmo. Tem uns específicos, mas assim, One Piece nunca foi. Dragon Nunca. Ball, Dragon Ball, talvez o clássico, não, nem o clássico era, porque era super, como era? Sexualizado, tipo, Goku cara, tirando literalmente a calcinha de uma guria pra descobrir que as meninas têm outra coisa, né? exato. Então, tipo assim, cara, essas censuras acredito que foram úteis, né, para as crianças, mas eu acho o entorno até um pouquinho ridículo, por causa que, literalmente, é claro, né, tinha umas coisas mais pesadas, igual no One Piece, que tem a cena do cara apontando uma arma para a cabeça de uma criança e trocar por uma marreta. Tipo, o negócio. Eu lembro que assim, eu assisti dublado na época da censura até o Bug. Hoje em dia eu já assisti mais One Piece, tá bom, galera? Eu já assisti muito mais, que a dublagem hoje é fantástica e tiraram as censuras. Mas não sei se você lembra, na época em que aparece a Nami a primeira vez, uma das primeiras vezes, que ela tá roubando do Bug um saco de tesouro. Uhum. Que daí, assim, no original, na época da censura, ela falava tipo, ai meu peito. Aí tinha o cara taradão olhando.
e ela acertando o bastão dela na cabeça do maluco. Exato. Normal. Na versão censurada, ela fala tipo assim, ai minha barriga, na joelha daquele jeito lá. Tem o cara Uhum. taradão olhando, sem sentido nenhum, e ela É derrubando o tipo, cara. tem coisas que assim, não. É claro que também na época, tipo, não tinha essa liberdade de dublagem igual a gente tem hoje em dia, né? Tinha que seguir meio que a risca, tipo, nesse Sim. quesito. Tipo, ela literalmente ia encaixar uma frase que se encaixasse na boca do personagem, provavelmente. Mas hoje em dia eu tenho certeza que, de alguma forma, fariam ainda ter a censura, mas ainda com um pouquinho mais de lábia brasileira. E com mais humor. Por exemplo, tipo, cara, hoje em dia a gente vai assistir One Piece com as brincadeiras brasileiras. Tipo, na hora que eles vão conhecer o Chopper, que começa a desmoronar tudo. Uhum. O Sanji, é cada um por si, negão! E pula fora. Tipo, Exato. não dá. Tem umas coisas que é tão brasileiro que não tem como não ficar engraçado, sabe? Não tem como não pegar. Sim. E, pô, tipo assim, também a censura do Sanji, que ele tem o Um pirulito no lugar do pirulito cigarro. ao invés do cigarro dele. Tipo, Só que assim, o pirulito fica pro lado de fora, tá ligado? Ele tá fumando o o pirulito ao caninho. contrário. Não É, faz o menor tipo, não tá, sentido. não tá nem na boca dele, tá ligado? E além disso, o cano dele, tipo, tá com a mesma grossura do cigarro e fazendo a mesma curva ainda do cigarro. Não E faz tipo, sentido. é um cano grossinho, mole e a bola do pirulito pra baixo. Sim. É muito legal ver que hoje, tipo, Crunchyroll, tudo não tá com um problema mais nesse de censura, sabe? Sim. Exceto em alguns países que censuram sangue e fica parecendo uma outra coisa complicada. Mas É, não vamos entrar. uma temporada inteira de Nanatsu foi basicamente destruída por causa que teve uma censura que o sangue era branco. E ficou meio esquisito de umas formas aí. É, por exemplo, cara, assim, o personagem tá todo ensanguentado, tipo, do rosto e corpo inteiro, e na verdade ele tá com um líquido espesso, né? E branco. Aí, 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 aí o quinto ano assume não tem como não rir. passa a ser uma cena de hentai quase. Literalmente. E querendo ou não, tipo assim, é muito legal que, mesmo com a censura toda, a gente conseguiu ter esses materiais para cá. Tipo, acabava Sim. que isso atrapalhava um pouco. Pra gente não muito, porque a gente não entendia o que cargas d'água estava acontecendo. É, pra Só gente que que, tá assistindo de primeira viagem, sem saber o original, a gente já assistia e falava, ah, ok. Aí eu conhecendo já o original desde o processo, né? Tipo, a dublagem primeiro lá, as cenas no japonês original sem ser trazido pra cá. Cara, a gente fica assim, opa, pera aí. Que tem censura alguma boba coisa foi errada essa? aí. Sim, e tipo assim, cara, é um negócio que, querendo ou não, foi bom eles terem feito essas censuras. Porque se não Sim, tivesse feito, a gente não teria hoje em dia, creio eu, por exemplo, não teria tido Dragon Ball no jeito que teve, sido a febre no Brasil que foi, One Piece, talvez ele ainda seria febre, né? Mas acho que exato. não teria a proporção, principalmente, que tem desde a época que lançou, que teve, sabe? Eu, Sim, eu tô falando isso assim, eu falo aqui no Brasil. No mundo afora eu não vou poder opinar porque eu não tenho ideia, né? sim, com toda Então, certeza. então, tipo, é uma coisa que foi importante pra época e hoje em dia, sim. Hoje em dia, graças a Deus, já não tem mais esse problema. Exceto em alguns animes que eles censuram o anime mesmo. Por exemplo, o próprio Shingeki, né? É, mas sim, Shingeki depende, por causa que deu pra ver que ao longo dos anos foi ter começando a ter uma certa censurinha, porque nas primeiras temporadas que foram expostas, cara, não tinha censura nenhuma. Era literalmente a imagem da pessoa sendo com a cabeça mordida e, tipo, o exato frame do olho saindo, das vísceras da cabeça, tudo saindo. Sim, a partir da segunda temporada começaram a censurar mais no anime e, se eu não me engano, na segunda tem algumas cenas que foram cortadas. Só um minuto. Teve algumas cenas que foram cortadas, por exemplo, na terceira do Rainer, na hora que ele explode. Tipo, no mangá você vê, não tem mais nada daqui pra cima. Tipo, você no mangá você consegue ver toda a boca do Rainer aberta, Uhum, destroçada. No mangá não, no mangá toda a parte assim da cabeça do Rainer começou a ficar com uma fumaça muito densa e não dava pra perceber que ele tinha o estrago que tinha feito. exato. Aí também nessa mesma temporada,
O Zeke Yeager, que a gente vai depois descobrir que ele é irmão do Eren, tem toda aquela ladainha lá. Na hora que o Levi ele pega ele enfia a espada na boca, no mangá ele fura o olho e fica com a espada um pouco pra fora. No Sim, anime não, só fica com a espada na boca. na boca dele. É. Tipo, é umas coisas que são importantes ter, né? Pra diminuir um pouco a classificação e pegar um públicozinho um pouco a mais. É claro, né? Porque assim, tava passando. Quer dizer, querendo ou não, que tava em pré-fase de dublagem. Então ele ia vir pra algum canal de streaming, né? Tipo, uma. Ai, me esqueci o nome agora. Uma Play TV da vida que passa anime também. Essas coisas assim de Sim. canal. E é importante, às vezes, dar uma diminuída em alguns quesitos. Não porque o material original seja ruim, mas porque muitas vezes o público que pode vir a consumir, que querendo ou não, como você disse no começo, anime nunca foi direito para criança. Mas a mentalidade. Isso é uma coisa que eu até bato muito. Foi algo que eu até comentei com você e com a Gia há um tempo atrás. Que tem muita gente que tem a mentalidade que, assim, desenho e anime é coisa de criança. Tanto que na época É. que eu e você a gente começou a gostar, começou a assistir, a gente sofreu muito bullying por a gente É, ser nerd. hoje em dia ser nerd é luxo, hein? Por causa que na nossa época, meu Deus, era bullying atrás de bullying. Sim, e era fazer cosplay ainda, principalmente, era que você tinha problema na cabeça, tipo, era uma pessoa Ah, não, retardada. todo mundo queria se vestir de Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é legal, o Homem-Aranha é herói. Mas você vai vestir de Naruto? Não, não, Naruto não. Não dá. E querendo ou não, tipo assim, cara, eu na escola, na minha época da escola, eu ficava usando uma jaqueta do Naruto pra ir pra aula. E eu Cara, tava nem aí. exato, mano, não tem que se importar, não. Hoje em dia ser nerd, cara, é luxo. É Porque, luxo. cara, você tá bem ainda. Hoje em dia tá muito mais abrangente você aí encontrar outros nerds que gostam do mesmo assunto que você. Não, assim, e uma coisa que até aconteceu, isso foi até com o Homem-Aranha. Não sei se você lembra, o Aranha Verso pegou classificação, se eu não me engano, 12 ou 14, eu não me lembro agora. Mas foi Não uma lembro classificação, também. o 2 se eu não me engano. Ele pegou uma classificaçãozinha que foi relativamente pesada, né? Vamos colocar assim, pra uma animação do Homem-Aranha, uma classificação 12 ou 14 é um pouquinho pesado, né? Vamos ser. Exato. Não é muita coisa e tal. Aí eu lembro que teve um pai que ele veio me indagar, tipo, ô, Homem-Aranha é coisa de criança, porque é um desenho que é pra ser pra criança, por que que tá classificação tal? Deu, cara, não Assista. porque é um desenho que ele é obrigatoriamente pra criança. Se você for ver toda a temática, se você for ver o estilo, se você for ver o que ele trata, não é nem a pau pra criança. Tanto que o filme ele trata questões de morte, de aceitação, de inclusão, tem muita temática, tem muita subtrama. Tanto, por exemplo, estão dizendo que a Gwen Stacy ela é trans. Exato. Chegou a Então, ver essa é a essa. teoria. É a teoria, É, né, do pessoal. enquanto que ela tem as bandeiras do orgulho LGBT lá na parede dela e as cores do mundo dela são desse orgulho, né? São. Então. Então, tipo, tem umas coisas que são muito pesadas. E os pais acham que por ser infantil, por ser um desenho, por ser um herói mais infantil, tem que ser obrigatoriamente infantil, né? Cara, não queria te apressar muito, mas minha câmera já tá quase acabando a bateria. Pô, não, já estamos com 48, então vamos já começando a encerrar. Mets, queria lhe agradecer pela sua presença aqui. Desculpe a demora pra gente Bom, começar. tô fascinado já, só de ter essa conversa aqui é muito legal, pessoal. Obrigado aí por tudo. Eu adoro participar desse quadro aqui. Me chama mais vezes, se possível. Vou chamar. E, cara, assim, Diel, é muito incrível acompanhar o trabalho. Quem não conhece o trabalho do Mets e da Gi, eu recomendo fortemente vocês olharem no Instagram, e no TikTok. E o Mets agora no YouTube. É, Né? faço gameplays. Fale o seu canal agora, Mets, pra galera saber. Literalmente é Mets underline RU, é mais fácil de me achar assim. Eu tô numa foto que eu tô assim, ó. Eu vou depois, Mets, postar, eu vou colocar no link, um link na descrição do seu canal depois. Perfeito, então. Fechou? Você quer coloque do seu Valeu. Instagram também? Não, tá tudo bem. O mesmo link é tudo igual. Fechou, então. Então é isso, Mets. Mais uma vez quero te agradecer pela presença.
Sigam o Mets, gente. Ele é uma pessoa gente boa demais. Não tenham medo se verem ele na rua de conversar com ele, tá? Ele não morde. Eu já A fugi não ser dele. que, a não ser Eu que já, peçam. Eu mordo a não ser que peçam. eu já fugi. Eu sei que eu já fugi deles, mas foi por outros motivos aí, tá? Mas eles são excelentes amigos, isso eu garanto. Brincadeiras à parte. E bom, por hoje é só. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui no canal, de me seguir nas suas redes sociais, @cinespeaker, de ativar o sininho, porque o YouTube ele não notifica muitas vezes, e de se inscrever e deixar o like. E até a próxima! Tchau, tchau.